Tá gravando. Bom, essa nossa disciplina, então, ela atualmente tem o nome de Ciência Política, Teoria do Estado e da Constituição. Então, é uma cadeira que vai abarcar, que reuniu conceitos, elementos, conteúdos de 3 cadeiras. Mas todas elas, as 3, ela tem conexão, então dá para a gente trabalhar. Elas são conectadas com a ideia do Estado, da liberdade, da política, da participação política no Estado, da Constituição para limitar o poder do Estado, né? E da forma melhor para se viver num Estado, que é a democracia. Então, as 3 têm esse link, por isso que elas foram unidas. O nosso desafio vai ser vencer, né, conseguir fazer vocês compreender tudo isso, o funcionamento disso que eu acabei de falar, porque nós estamos num processo diferenciado agora, que não é mais o conteudista. Nós estamos num processo, a UBRA já adota há algum tempo, que é chamado de método por competências, aprendizagem por competências. E eu vou mostrar em seguidinho, eu fiz ali 2 ou 3 slides para vocês entenderem o que é competências, que nós não vamos mais priorizar, estudar item por item, né, de um plano de ensino, a gente vai tentar ver tudo que tem ali, mas com a ideia de que vocês entendam o que a gente está fazendo e consigam entender a questão central, né, nessa disciplina, é entender o que é o Estado, por que existe o Estado, o que é a política, qual é a maneira de nós participarmos no Estado e a limitação do poder do Estado, principalmente com a Constituição Federal, e a necessidade de limitar o poder do Estado, né? Então, nós estaremos tentando ver isso, mas eu vou passando um pouco para vocês. Bom, nós temos alguns recursos aqui. Levantar a mão, por exemplo, quando vocês quiserem falar, pode abrir a câmera e falar. Se quiserem levantar a mãozinha, é só clicar embaixo do lado direito aí do aula de vocês, do Meet. Temos outros recursos que eu vou ativar aqui também agora já, que é perguntas e respostas. Quem quiser já pode fazer uma pergunta por este... Deve ter aparecido aí para vocês agora. Ativar perguntas e respostas. Está ativado, deve ter aparecido aí. Vocês podem fazer perguntas ou podem abrir a câmera e falar. Acho que até melhor, abrir o microfone. Vou compartilhar aqui o aula, vamos ver se eu consigo, para mostrar uma coisa para vocês. Tá, agora eu preciso que alguém me diga se vocês estão vendo o aula. Sim. Tá. A vida deles também. Então, só para vocês se darem conta que existe solução, tá? Independente da sua situação financeira. Então, nossa cadeira, Ciência Política, Teoria do Estado e da Constituição. Temos aqui o bloco 1, tem o plano de aprendizagem, tem uma sala de apresentação para quem quiser se apresentar. Eu coloquei um livro aqui, um pequeno livreto, Cartas a um Estudante de Direito. Acho que ele está em espanhol, mas é fácil a leitura, dá para vocês treinar o espanhol. Vocês conseguem ler o espanhol no contexto. Não sabe uma palavra, lê no contexto da frase. E são dicas para estudantes, é bem interessante. É um professor do México que escreveu. Tem boas dicas ali. Então, acho que eu tenho isso traduzido, vou dar uma olhada, se tiver eu coloco aqui. Temos aqui o bloco das semipresenciais, então as atividades já estão abertas, com o prazo definido de fechamento para vocês realizarem. A primeira semipresencial já fecha dia 20 de março. A segunda, 24 de abril, 29 de maio, 16 de junho. Não, deixa eu ver aqui de novo. Envio da atividade, 20 de março a primeira, 24 de 4 a segunda, 29 de 5 a terceira, 19 de 6 a quarta aula semipresencial. Aqui tem umas coisas duplicadas, são 4. 20 de março, 24 de abril,
29 de maio e 19 de junho. Essas outras aqui são duplicadas, depois eu vou tirar, vou corrigir. Então, vocês têm que cuidar para não fechar esse prazo aqui antes entregando a tarefa antes do dia da data especificada. Depois eu coloquei aqui um bloco de material permanente. O que é isso? Tem aqui 2 links. Olha só, prestem bem atenção nisso aqui, para não dar furo na aula que vem. Esse link aqui, vocês estão vendo o cursor aí mexendo? Tá. Esse link é o link da sala de aula, vai ser o mesmo todas as semanas. Quer dizer que a partir de segunda que vem, eu não vou mais colocar o link na aula do dia 8, que é a segunda que vem. É esse link aqui sempre. É só clicar aqui que vocês acessarão a aula. Hoje eu coloquei ali para vocês não se perderem. Então, a partir de segunda que vem, todas as aulas será este link aqui. Esse outro link aqui é um material base para vocês. Bom, como o conteúdo é novo, eu não tenho todo o material disponibilizado ainda. Ele está em construção. Hoje tem aqui uma parte, que é da aula de hoje. A semana que vem ele será complementado no mesmo material. Ele é uma ferramenta do Google Site. Eu vou preenchendo e ele vai salvando para vocês aí automaticamente. Então, hoje vocês têm a aula de hoje. Provavelmente lá por sábado eu já vou começar a trabalhar nesse material de novo para a aula de segunda. E toda vez que eu ir atualizando no meu, vocês vão ter atualização automática aqui também. E depois aqui na aula, a aula dia 1º, que é hoje, eu coloquei o link da aula e o material de apoio para vocês não se perderem. Mas esses 2 itens não terá mais a partir da aula do dia 8, que é na próxima segunda, porque está lá na seção de material permanente. A sala de interação, dúvidas, quem tiver dúvidas sobre a aula de hoje pode perguntar aqui. Aqui está o PPT da aula de hoje, esse sim, quando eu fizer PPT, que vai ser quase sempre, vai estar disponível no link no dia da aula. E o TDE está aqui também, com prazo de entrega até o dia 8 de março, é uma semana. Perguntas, pessoal, entenderam ali a questão dos links? Entenderam como é que vai ser a questão do link permanente da aula? Sempre vai ser o mesmo, nunca vai mudar, é só clicar no mesmo lugar. E o do texto base da nossa aula também sempre vai ser o mesmo link. Nenhuma dúvida sobre isso? Não. Vamos começar. Tudo certo. Bom, entraram diversos alunos aqui agora. Só relembrando, quem é calouro deve entrar naquele link que eu coloquei, desativei perguntas e respostas, que eu coloquei no chat. Eu vou colocar de novo para quem entrou agora. Quem é calouro deve ir para este link aqui e retornar logo em seguida, que terminar lá a atividade. Podem, inclusive, deixar aberta a sala aqui, não há problema nenhum. Vamos para o nosso plano de aprendizagem. Creio que esteja compartilhando aí. Ciência política, teoria do Estado e da Constituição. Eu vou me deter mais em alguns pontos, né? Mas, então, aqui tem a aula de hoje, né? Dia 1º de março. Depois a aula do dia 8 de março. Continuamos falando sobre Estado, sociedade. Terceiro encontro, posteriormente. Quarto encontro, que é uma aula semipresencial. Quinto encontro, falaremos dos elementos do Estado, a formação do Estado. Sexto encontro, falaremos sobre o Estado liberal, social, democrata, etc.
7º encontro, formas de sistema de governo. O 8º encontro é a avaliação parcial 1, 12 de abril. Dia 12 de abril, avaliação parcial 1, 1.5, né, vale essa atividade. Nós teremos 2 atividades aqui. Uma prova objetiva, com 8 ou 10 questões, e uma pergunta de uma resolução de problema, pergunta dissertativa valendo meio ponto. Então, nós teremos essas 2 atividades completando 1,5 ponto para a P1, dia 12 de 4. Darei aquele prazo costumeiro para vocês, de mais ou menos ali 5 dias, para resolver essa prova. Depois, na 9ª aula, a gente vai comentar a prova. 10ª aula sempre presencial. 11ª aula, nós falaremos sobre formas e sistemas de governo, continuação. 12ª aula, questões contemporâneas enfrentadas pelo Estado. Depois, 13ª aula, teoria da Constituição, que já muda o foco, sai da Constituição. 14ª aula, Constituinte. 15ª, AP2, pessoal, dia 24 de maio, avaliação parcial 2, vale 2,5. A sistemática vai ser a mesma. Uma prova aí com em torno de 10 questões objetivas e uma dissertativa ou uma resolução problema. Então, 2 mecanismos. Um vale meio ponto, essa parte dissertativa, e a parte objetiva vai valer 2. Ou, na realidade, talvez eu mude para 1 ponto a dissertativa e 1,5 a objetiva. Daí dá o 2,5 para fechar 4 até aqui. Avaliação parcial 1,5. Avaliação parcial 1, 1,5, avaliação parcial 2, 2,5, total 4 pontos. Até aqui tem 4, faltam 3 para 7 pontos, que é a média para a aprovação. Depois temos o feedback dessa prova. Depois teremos a aula sobre interpretação jurídica e constitucional. Depois teremos controle de constitucionalidade, uma pincelada, porque isso é visto no direito constitucional depois teremos a revisão de todo o material, né, para trabalhar para o ENAD de OAB, uma aula. 22º encontro, trabalharemos as determinações constitucionais a respeito de diversidade cultural, gênero e gênero, relacionado ao conteúdo, né, de um conteúdo que eu vou disponibilizar para vocês. Depois, no dia 5 de julho, avaliação semestral, vale 6 pontos, semelhante à anterior, prova objetiva e uma questão dissertativa ou resolução de problema. Vale 6 pontos, até aqui vocês podem ter 4. Se dos 6 tirarem 7, se dos 6 pontos da avaliação semestral tirarem 3, já tenho 7. Então, aqui completo 10, avaliação parcial 1, 1,5, avaliação parcial 2, 2,5 dá 4. Avaliação semestral 6, fecharia o 10. E quem não atingiu 7, no dia 12 de 7 teremos uma aula para esse pessoal que não atingiu a média 7, para resolver, tirar dúvidas, né, e fazer um feedback da avaliação semestral. E aí, no dia 19 de 7, a avaliação final é uma prova valendo 10 pontos. Até aqui, ok? Alguma pergunta sobre o plano de aprendizagem? Em seguida, eu vou retornar quando eu falar da aprendizagem por competência, eu vou retornar a essa questão, o que nós vamos estudar nesse semestre. Uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu não falei para vocês, é a bibliografia. A bibliografia que eu vou utilizar é o que está aqui como básica, né? O que a gente consegue na UBRA, a filosofia política, teoria geral do Estado, teoria do Estado e da Constituição. Vou mostrar um negócio para vocês bem interessante aqui, para quem não viu ainda.
Aqui, no lado esquerdo do ambiente aula, tem esse aqui, ó, o ícone aqui, minha biblioteca. Aqui tem livros novos, pessoal. Eu vou mostrar um para vocês. Se alguém não há necessidade de comprar livro de teoria do Estado. Vocês não vão usar muito depois. Isso aqui é para professor, realmente. Mas se alguém tiver interesse, vou ver se abre aqui a internet, vou mostrar um para vocês que ele está aqui na biblioteca. Vamos ver se ele puxa aqui. O resultado é... Não, ele não puxou. Vamos ver aqui, teoria do Estado. Eu quero o livro do Dalmo Dallari. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Marcos Said. Esse livro aqui é bom, ó, do Teoria Geral do Estado, do Said Maluf. Nina, quero ver se eu acho do Dalmo aqui, Dallari. Miguel Reale é bom. Eu não sei se eu vou achar aqui. Eduardo Bittar. Esse Eduardo Bittar está lá nas referências bibliográficas. Teoria do Estado. Vou botar aqui Dalmo Dallari. Não, não aparece, pessoal. Mas eu tenho quase certeza que procurando bem tem. Então, este link aqui, este aplicativo dentro aqui do aula, ele tem livros novos, 2020, 2019, 2018. Então, vocês podem procurar. Como eu falei para vocês, o livro que eu mais gosto, de Teoria do Estado, é do Dalmo Dallari, introdução, Teoria do Estado, Dalmo Dallari. Mas não precisa comprar, é só achar na biblioteca ali, porque eu creio que tem. Sobre bibliografia, nenhuma pergunta? Então, vou baixar aqui o plano de aprendizagem. Tá. Vou dar uma passadinha rápida com vocês, até porque vocês já viram isso aqui. Nós estamos, então, novamente estudando remoto, mais um semestre, né? 1 ano e meio, vai completar agora. E o ensino remoto, ele tem que ter muita disciplina, pessoal. Tem que ter muita disciplina. Porque é muito fácil se desconcentrar. Eu fico com o celular, passa o pai, o namorado, passa algo na TV, tá ligado, o rádio tá ligado, então é muito fácil desconcentrar. Isso é uma perda importante para vocês. Então tem que ter disciplina muito pesada, muito mais que na sala de aula, no presencial, a modalidade virtual. Então eu vou repassar aqui uns breves conselhos para vocês terem esta disciplina. E o que eu estou falando acontece comigo, eu me policio muito, eu estou assistindo lá uma reunião, ou um seminário, aí quando eu venho eu pego o celular, né? Então eu já estou desligando o celular quando eu vou para o lado de produzir aulas ou de assistir seminários, porque é muito fácil perder a concentração. Então eu tenho aqui, ó, técnicas para estudar à distância. Isso aqui eu tirei do sítio da Faculdade de Direito, né, da Universidade Nacional da Argentina. Primeiro, organizar o tempo, ó. Então, a atividade não presencial permite utilizar o tempo para fazer outras coisas. Por isso, deve-se encontrar um equilíbrio. Então, tem que achar lá o tempo de vocês. A aula é das 7 às 8h30. Então, esse período é para se concentrar. Senão, vocês vão estar demandando esforços para aprender, para ter um futuro melhor e não vão atingir o objetivo. Porque não adianta estar na frente do computador, pegar uma frase do professor, a outra já não pega, na outra pega, assim vai. 2. Os estudantes EAD normalmente não dedicam 100% de tempo ao estudo.
Por isso, melhor ser realista e estudar aquilo que realmente pode. Então, escolhe o tempo lá para estudar, que pode, e estuda aquele tempo. 3, aproveite ao máximo as novas tecnologias. Nós temos aqui as coisas mais comuns, por enquanto, são os fóruns e as redes sociais. Vocês podem utilizar para tirar dúvidas. Nós temos os fóruns, eu disponibilizo um fórum todos os dias. Vocês podem perguntar coisas ali. Vocês podem... Eu estou disponibilizando ali também um aplicativo novo do Google, perguntas e respostas. Quando eu estiver falando, vocês podem também utilizar deste aplicativo e me fazer perguntas. Então, usem das ferramentas e tecnologias possíveis. 4, motivação, né? Então, tem que ter persistência para estudar EAD, tem que ter disciplina, não pode afrouxar essa persistência. 5, estabeleça prioridades. Qual é a prioridade de vocês? Estão buscando um futuro. A prioridade, então, é estudar, né? Para conseguir um futuro logo ali adiante. Uma boa estratégia, né, é criar um caderno com as metas, né, realistas que vocês possam cumprir. Uma delas é o horário de estudo. Resumos, pessoal, eu acho muito importante, então, e aí evita essa falta de concentração, esse dispersamento da aula, é fazer resumos. Peguem um caderno, quando o professor está falando, vão anotando, porque aí evita de vocês se dispersarem e verem outras coisas. Amplie seus conhecimentos, o item 7, consulte fontes complementares, tem muito livro sobre, e tem YouTube agora sobre os conteúdos que eu vou trabalhar com vocês, e vocês têm plenas condições, eu trabalhei um conteúdo com vocês, ficaram na dúvida, querem mais aprofundamento, vocês têm plenas condições, a partir da aula que assistiram, de ir ao YouTube e saber se é uma aula realmente correta, que não é um charlatão, vocês vão conseguir saber que já tiveram uma noção da disciplina. Então, é tranquilo vocês irem para o YouTube ou para artigos científicos. Nunca fique com dúvidas, eu já deixei claro para quem já teve aula comigo, podem perguntar 10 vezes a mesma coisa que eu vou responder 10 vezes, não tem problema nenhum. Interrompam sempre, façam isso porque é bom a interação. 9, complete as tarefas nos prazos determinados. Um problema que tem ocorrido, estava ocorrendo no final do semestre. Bom, deixa eu pular para o 10 e eu retorno para o 9 depois que eu vou fechar a tela aqui. Ter um local para estudos. Então, é interessante ter um local para estudos fechado. Eu sei que às vezes não tem. Eu tive uma época da minha vida que não tinha, era na sala da casa, né? Então, se tiver um quarto, uma outra sala, melhor. Tentem ter um local para os estudos de vocês, para ficarem mais tranquilos. O conforto também, uma boa cadeira é interessante, né? Porque senão fica cansativo. Bom, pessoal, mas a questão ali de fazer as tarefas. O principal que eu falo para vocês é assistir às aulas, pessoal. Vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, e cada vez menos alunos vão ingressando. Teve épocas que eu trabalhei com 10 alunos. De 25, 30, 35, tinha 10 alunos em cada aula. Tem professores que me relataram que gravaram aula ao vivo, mas gravando, né, para 0 alunos. Tem professores que trabalharam com 5. E é impossível vocês acumularem aulas de 1 hora, 1h30 para assistir depois. Acaba virando uma bola de neve que vocês não vão conseguir assistir. Vai ficar muito cansativo, é impossível, eu diria. Então, aconselho, assistam no dia a aula, deixem em dia as tarefas, que é a melhor maneira para vocês conseguirem levar a bom termo o estudo, que é o objeto de vocês estarem aqui, né? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Eu vou mudar aqui a forma de apresentação. Eu acho que eu botei tela inteira, eu quero a tela menor que eu possa ver vocês. Apresentar agora. Vamos ver como é que vai ficar assim. Assim é melhor, eu consigo
ver vocês. Só a Stephanie, que é corajosa, está com a câmera aberta. Os demais, ou não estão assistindo a aula, né, Stephanie? Deixa eu passar outra coisa para vocês aqui. Tá, vocês... Pior que eu não consigo ver vocês também, não adiantou. Achei que ia ser metade só, mas não é inteiro. Não sei por quê. Deixa eu ver aqui de novo. Parar a apresentação. Antes de eu abrir a tela ali, uma pergunta. Alguém que está nessa sala aqui assiste a aula pelo celular? Preciso dessa informação importante. Sim, eu assisto. Tá. Então, a gente vai ter que utilizar outros recursos. Eu tenho alguns recursos que não funcionam no celular, só em computador. Então, a gente faz de outra maneira daí. Eu tenho alguns recursos aqui, como fazer enquetes, salas temáticas e perguntas e respostas. Eu vou acionar o perguntas e respostas, Stephanie, tu me diz se recebeu aí ou não. Consegue ver alguma coisa aí, Stephanie? Nada ainda. Tá. E quem está em computador consegue ver alguma coisa? Responde aí no... Sim. Alvonir, alguém aí? Brenda? Sim. Tá, então é o celular que não dá, mas aí a gente vai fazer uma outra situação, a gente se adapta à situação. Tem também possibilidade de fazer trabalhos em grupos, mas aí também com o celular não dá, tem que ser sempre no computador, então a gente vai traçando outras questões. Bom, eu vou passar para vocês aqui um PPT, acho que é 5 ou 6 slides, que tratam dessa nova metodologia, para vocês entenderem o que é essa metodologia por competências. Ela é um pouco diferente da metodologia conteudista. A ideia dessa metodologia é vocês saberem por que vocês estão estudando isso, e não apenas receber o conteúdo sem entender o motivo daquilo. Então, a ideia é entender, eu já tentei falar um pouquinho no início, por que a gente vai estudar a teoria da ciência política, a teoria do Estado e da Constituição, porque vocês entendendo o motivo dessas aulas, a possibilidade de vocês guardarem o conteúdo, a ideia do conteúdo é maior do que apenas ficar decorando. Então, a ideia da metodologia é essa. Eu vou passar aqui para tentar explicar isso para vocês. Bom, infelizmente eu também não consigo ver vocês, então vamos adiante assim mesmo. Então, aprendizado por competências. É um aprendizado menos conteudista, como eu já falei para vocês, não se dá prioridade a todo o conteúdo que poderia haver, e sim algo mais global, né? Uma reunião desses conteúdos, né? Ela foca, então, nos desafios do mundo atual. Por que eu tenho que estudar teoria do Estado, ciência política, teoria do Estado da Constituição? É para entender o mecanismo do Estado, mecanismo da política para participar na administração do Estado, e a Constituição, principalmente como freio ao arbítrio do Estado, ao arbítrio dos governantes. Essa é a ideia, então, mas eu retomo isso depois. Qualidade de quem é capaz de apreciar e resolver certo assunto, fazer determinada coisa, capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade. A ideia do aprendizado por competências, então, não é que você, aluno, eu também, eterno aluno, chegue num escritório de advocacia ou num espaço como servidor público
e eu decorei lá a lei tal. A ideia é que eu tenha capacidade, habilidade, aptidão para resolver problemas. Quando os problemas surgirem, eu sei qual é a lei aplicável, mas às vezes não é suficiente. Eu tenho que ter iniciativa, saber resolver esses problemas. Isso é o que o mercado de trabalho pede atualmente, que as pessoas resolvam os problemas que surjam e não fiquem perguntando, sei lá, para o chefe ou alguém superior hierarquicamente. Então, é a qualidade de apreciar e resolver um problema envolvendo a sua capacidade, habilidade, aptidão e idoneidade. Então, a habilidade de vocês, né, para entender um determinado conteúdo, né, que é a competência que vocês têm que ter. Para mim, ter a competência, entender o mecanismo da existência do Estado, eu tenho que ter habilidades, aptidão para estudar, entender por que existe o Estado, para que seria esse resultado, né, por que a existência do Estado, é a competência final. Indivíduos competentes dentro das mais variadas atividades profissionais tendem a ser bem-sucedidos. É o que eu falei para vocês. Hoje, os escritórios, os servidores públicos, inclusive, o serviço público necessita de gente que resolva problemas e não que leve problemas para dentro. Capacidade do aluno de mobilizar recursos visando a abordar e resolver uma situação complexa. Então, se vocês têm um problema a resolver, qual é... Eu quero me aprofundar na situação da participação popular na administração pública. Vou falar um pouco para vocês, mas vocês têm capacidade de buscar mais, vocês têm capacidade de pesquisar na internet, em livros, para entender melhor essa situação. Então, é essa capacidade que se quer do aluno. O aluno tem que ser protagonista no seu aprendizado. O professor tem que dar o caminho e o aluno, com as suas habilidades, né, procurar entender essa competência. Então, o nosso exemplo é a existência do Estado. Aqui tem um conceito, né, que eu peguei. Uma outra explicação para mostrar a relação prática entre competências e habilidades pode ser feita a partir da leitura de um gráfico. O leitor deve ter capacidade de observar as informações contidas no mesmo, nesse gráfico, as informações que tem no gráfico, que serão associadas a conhecimentos desenvolvidos ao longo do aprendizado. Então, ele teve um aprendizado, ele pega o gráfico, olha as informações que tem no gráfico, para então que ele consiga uma compreensão do que tem naquele gráfico, que será utilizada para a solução de uma situação, problema. Note que há conteúdos e habilidades envolvidos, informação e conhecimento, conteúdo e habilidade, para resolver o que foi proposto como competência. Então, a competência é a parte final. Eu preciso saber conteúdo, ter habilidade para me aprofundar, para buscar mais conteúdos, mais conhecimento, para, no final, entender o mecanismo, né, que é a competência. Bom, eu peguei algumas poucas competências que o MEC nos pede no curso de Direito. Tem mais. Tem a resolução lá do MEC, que eu não coloquei o número aqui, mas você pode entrar no Google e ver lá, diretrizes para o curso de Direito. Aí lá no artigo, acho que é o 7º, se eu não estou equivocado, tem as competências do curso de Direito. Eu peguei só algumas. O que o MEC exige de vocês, ou de nós? Interpretar e aplicar as normas, princípios e regras. Então, a interpretação da norma tem que ser feita. Nós temos no momento atual do Brasil, dessa polaridade política, muita demanda nos tribunais, principalmente no STF, que está ensejando interpretação de norma, né? Então, foi feita uma interpretação agora nessa aplicação da prisão ao deputado, esse Daniel, né? É uma interpretação. É isso que o MEC exige de nós, saber interpretar. Agora, interpretar não é nós aplicarmos a lei que nós consideramos a correta pelo nosso aspecto moral, pelo meu aprendizado de vida, pela minha ideia sobre o que é justo e injusto. Isso não é interpretação. Interpretação é buscar subsídios na Constituição, principalmente, ou em outras leis,
nos princípios constitucionais para aplicar a norma. Então, o intérprete da norma, ele não tem liberdade para aplicar a lei que ele entender, como ele bem entender. Ele tem que buscar subsídios e demonstrar: eu aplico esta regra por isso e por aquilo que está na Constituição ou em outros regramentos constitucionais. Então, não há liberdade, é erro crasso achar que interpretar é o julgador, ou seja, quem for o intérprete, o advogado, aplicar uma lei de acordo com as ideias políticas, por exemplo, dele. Não. A interpretação se dá com base principalmente na Constituição Federal. Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos. Nós temos um grande problema, e esse ano nós temos ENAD, pessoal, nós fizemos um trabalho agora em fevereiro sobre o ENAD passado. Quero dizer uma coisa boa e uma coisa ruim para vocês sobre isso. Até vou abrir aqui a câmera. Fizemos um trabalho, uma interpretação sobre o ENAD, que os alunos da UBRA Cachoeira do Sul resolveram há 3 anos. O ENAD, para quem não sabe, Exame Nacional de Desempenho, é realizado a cada 3 anos, né, pelos cursos. Esse ano, é o 3º ano, tem ENAD, é o curso de Direito. O MEC avalia o desempenho da instituição. Se for muito fraco, a instituição sofre penalidades. Por exemplo, se tirar abaixo, eu não lembro agora o número D2, fecha vestibular, fecha pós-graduação, tem visita de inspeção novamente, então é uma série de problemas, né? O nosso do direito, eu acho que ficou em 3, se eu não estou enganado. Bom, qual é o problema do ENAD? O problema do ENAD é que as questões são interpretativas, por isso que está descrito ali como uma das diretrizes do curso de Direito, pelo MEC, a interpretação de textos. A notícia boa da nossa avaliação do ENAD, sobre o que os alunos da UBRA Cachoeira responderam, é que ficaram na média. Raríssimas oportunidades ficaram abaixo e algumas oportunidades ficaram acima da média nacional. Isso é uma notícia boa, mas a notícia ruim é que, mesmo assim, o desempenho não é muito alto. E nós constatamos que a maior parte dos problemas está na interpretação do texto, na questão. São lá, se eu não me engano, são 80 questões. É uma prova extenuante, cansativa, e o aluno acaba, muitas vezes, desistindo de fazê-la. E isso traz um prejuízo, primeiramente, para a instituição, e, em segundo, para professores e alunos. Por quê? A média do ENAD é uma média muito publicizada. Então, todo mundo acadêmico e profissional está se familiarizando com esse ENAD. Então, se vocês se formarem na UBRA com um ENAD nota muito baixa, conceito ENAD muito baixo, quando vocês apresentarem o diploma de vocês, vai estar as pessoas no escritório de advocacia, por exemplo, ou para dar aula numa faculdade, ou para ingressar numa pós-graduação muito concorrida, o avaliador vai saber, pô, mas a UBRA lá, Cachoeira, tem ENAD 2, é péssimo. Então, apesar de não ser obrigatório para vocês, isso não é nota para o aluno, nós todos também somos prejudicados se não levarmos a sério, porque o nosso conceito ENAD sai para todo o Brasil, e isso nos prejudicará um dia, além de prejudicar a instituição, pode nos prejudicar como ser individual, para arrumar um trabalho no escritório de advocacia, porque a média do ENAD está sendo objeto de avaliação, né, para empregos, etc., né? Então, são umas espécies, assim, entre aspas, de concurso, entre aspas, né? Não é um concurso público, claro, né? Mas uma avaliação que a instituição onde eu quero trabalhar, ou onde eu quero fazer uma pós-graduação, acaba realizando pelo conceito ENAD. Seria um processo de seleção, eu diria assim, em alguns casos, isso está se tornando familiar. Então, nós temos que cuidar esse semestre. Então, por isso que uma das competências que o ENAD, que o MEC pede, é esta. Deixa eu pegar a próxima aqui.
Interpretar e aplicar normas. Adquirir, demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos. Por isso que nós teremos muitas provas dissertativas. Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com o objetivo de propor soluções e decidir questões no âmbito do direito. Então, nós temos, muitas vezes, o aluno responde a questão dissertativa, bota lá, sim ou não, conforme artigo 171. Na realidade, isso que ele está fazendo é um baita de 171 mesmo. Tem que fazer uma resposta, tem que ter capacidade de desenvolver o raciocínio jurídico, apresentando os fatos e a legislação vigente para responder aquela questão, propondo a solução adequada. É isso que nós teremos que aprender a partir de agora, então. Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do direito ou de caráter interdisciplinar. Bom, eu vou abrir essa tela aqui. Isso aqui é tal da competência, então, que nós trabalharemos a partir de agora. Aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Pessoal, esse arco maior aqui, ó, é chamado de arco geral. É isso aqui, ó. Isso aqui é o objetivo geral da nossa disciplina. Qual é esse objetivo que eu coloquei aqui para vocês? Entender a necessidade de viver, participar e controlar o Estado. Então, viver no Estado, nós não vivemos sozinhos, nós veremos isso a partir de hoje. Participar da administração do Estado, tem mecanismo para isso. E também, principalmente, controlar o Estado. O Estado detém o monopólio da força, ele detém armas, então ele pode ser arbitrário contra nós. Ele não precisa cumprir a lei se ele não quiser. Esse é um problema que nós temos que estudar, da necessidade de um Estado democrático sob o império da lei. O Estado tem que ser controlado pela lei. Então, o papel preponderante do profissional do direito nessa disciplina é entender isso, que nós temos que viver no Estado, é impossível não viver, mesmo que eu não quisesse, é impossível, e a nossa natureza não é de viver isolados, e podemos e devemos participar do Estado, da administração, e vamos ver como, e controlar esse Estado. Bom, qual é a mentalidade que os alunos chegam? Abjeção à política e falta ou desconhecimento da participação nos rumos públicos. Então, hoje em dia, temos uma abjeção, uma indignação contra a política. Estamos errados, porque aqueles que estão lá como nossos representantes, se nós não os cobramos, temos abjeção à política, eles fazem o que querem. Então, por isso que nós não podemos ter abjeção à política. Nós temos que querer participar da política, e temos que conhecer e não desconhecer como participar dos rumos públicos do Estado. Eu não preciso ser governador do Estado, eu não preciso ser presidente. Tem outros mecanismos que eu posso participar. Por exemplo, muito se fala hoje, o governador do Estado do Rio Grande do Sul gastou todo o dinheiro que recebeu da União para pagar outras contas e não inseriu na Covid. É só abrir o portal Transparência, que está lá descrito todo centavo que veio da União para a Covid foi aplicado na Covid. Então, é só olhar lá, é um meio de participação. Por quê? Se esse dinheiro é verba endereçada, se não é, se é usado para outra coisa, para pagar funcionário, por exemplo, o governador pode ser denunciado. É um crime, está no Código Penal. Então, isso é também uma espécie de participação na administração pública. Então, o objetivo geral, que é esse arco maior aqui, é conhecer, entender que é necessário viver em Estado, em sociedade, participar e controlar o Estado. Aí nós temos dois arcos intermediários aqui, que são outras subnecessidades que nós temos que entender. Então, identificar a necessidade da política, a necessidade do Estado e da Constituição para uma sociedade justa. O segundo arco é para entender o pensamento crítico
sobre a necessidade de participação do homem na vida pública. Nós, alunos de direito, temos que ter o pensamento crítico, mas depois eu falo isso com vocês. Aí nós vamos para o final, para mais 4 arcos, que são chamados de arcos específicos. Aqui são algo perto dos conteúdos que nós temos que estudar. Então, foca o primeiro arco, que é esse aqui, foca na compreensão da vida coletiva e a possibilidade de participação nos destinos da nação. O segundo arco foca na compreensão do complexo órgão de controle e seus objetivos, que é o Estado, né? Órgão de controle, né, é o Estado, e quais são os objetivos do Estado. O terceiro arco foca na compreensão da necessidade da limitação do poder do Estado. O Estado não pode ter, como eu disse, ele tem um monopólio da força, não pode ter um poder unilateral, só ele ter poder, ele tem que ser freado, né? Professor, Oi? a tela não está aparecendo aqui para a gente não está conseguindo visualizar esses arcos aí. Não estão conseguindo visualizar a tela? Ninguém está conseguindo? Eu também não estou conseguindo visualizar. Não, professor, faz tempo que está assim. Vamos tentar de novo. Você tem que me falar, pessoal, quando acontecer isso. Vou compartilhar agora. Tá, descompartilhei. Tá, agora me digam se aparece ou não. Sim. Agora está aparecendo. Tá, eu só vou mostrar o que eu falei para vocês antes. Aqui é aprendizagem por competência. Aqui é um conceito. Aqui é competência do curso de Direito, que nós falamos há pouco. E aqui é o tal de arco. Então, retomando, o arco geral, o objetivo geral da nossa disciplina. Entender a necessidade de viver, participar e controlar o Estado. Normalmente, chegam à nossa disciplina com a ideia negativa de política, com objeção. E não pode. Esse é o senso comum. Nós temos que sair daqui entendendo que é necessária a existência do Estado, que nós temos que viver em sociedade e que nós temos que controlar o Estado. Isso é o que nós temos que saber nessa disciplina. Sair desse senso comum, que não precisa de política. Temos um primeiro arco intermediário para chegar a esse objetivo, que é identificar a necessidade da política no Estado. Por que eu preciso de política no Estado? E da Constituição para tentar obter uma sociedade justa. Por exemplo, nós temos demandas hoje, casamento homoafetivo. A Constituição permite agora, por interpretação do STF. Antes, casamento era homem e mulher. E aí, 2 homens ou 2 mulheres que resolvessem ter uma família e, inclusive, adotar. Então, eu tenho que identificar essa necessidade da Constituição, juntamente com a vida em sociedade, e da Constituição como limitador do poder do Estado, para o Estado não ser arbitrário contra nós, para mim ter uma sociedade justa. O Estado tem que fazer esse controle, e isso se dá com a Constituição. O Estado seja bom para todos, não para alguns. Um segundo arco intermediário, que é esse aqui, esse azulzinho aqui, para chegar ao objetivo geral. Capacidade de entender o pensamento crítico sobre a necessidade da participação do homem na vida pública. Por que que nós temos que participar da vida pública? Por que que nós temos que controlar os atos do Estado? Por que que tem sites de transparência? Né? Então, nós temos que entender isso. E um primeiro arco específico, então, que é bem específico, é quase os nossos conteúdos, na realidade. O primeiro, então, foca na compreensão da atividade coletiva e a possibilidade de participar nos destinos da nação. Então, aqui são os instrumentos. O primeiro mostra que nós vivemos em sociedade e o segundo mostra como participar dos destinos da nação. Um segundo arco específico, também conteúdos que nós veremos, foca na compreensão do complexo órgão de controle, que é o Estado, né, e as maneiras de controlar a sociedade e o próprio Estado.
e os objetivos de existir um Estado. Terceiro arco específico foca na compreensão da necessidade da limitação do poder do Estado e viver em democracia. E o quarto, que ficou 14º, quarto arco específico, foca na compreensão da necessidade de exercer o pensamento crítico na vivência coletiva, principalmente com o advento das fake news. Alguma pergunta sobre isso aqui, pessoal? Isso aqui é o panorama geral do que nós estudaremos. A ideia geral é compreender por que nós vivemos em sociedade, por que existe um Estado, a necessidade de participar da vida pública desse Estado e também controlar este Estado. Alguma pergunta? Bom, acho que eu estou chegando no final aqui. Outras questões. O ambiente aula, já falei, mostrei para vocês dos links semestrais, aulas semipresenciais e minha biblioteca. Alguém tem dúvida, chegou agora, sobre os links semestrais, sobre as aulas semipresenciais, ou sobre o link Minha Biblioteca? Se tem, perguntem, por favor. Nada? Todo mundo entendeu, então? Ok. Quem cala consente, né? Não esqueça, eu acho que eu estou fazendo a melhor aula do mundo, então. Professor, eu tenho uma dúvida ali na minha biblioteca ali. Eu não sei qual usuário que eu acesso, porque para mim aparece um usuário e uma senha e eu não tenho esse acesso. Eu creio que seja, deixa eu apagar aqui, eu creio que seja a senha do teu ingresso no aula. Não, essa aí não deu. Deixa eu ver aqui se eu consigo identificar qual é que eu tenho aqui em minhas turmas, não, minha biblioteca. CGU, de repente. Na Pearson ali entrou tranquilo, mas na minha biblioteca eu não consegui acessar. Tá, mas olha aqui, ó, o meu tá aqui, é o CGU, e provavelmente aqui a minha senha, que eu não consigo ver, seja a mesma que eu acesso a aula. O CGU tá aqui como login, e tem uma senha aqui que certamente é a mesma que eu ingresso no aula. Tentou isso? Tentei, para mim dá usuário inválido. Tá. Então, tu me pergunta isso durante a semana e durante o dia ou a tardinha, que eu vou passar vou pedir informação lá na Ubra, então. Tranquilo. Eu tentei acessar minha biblioteca e não consegui também. Eu não consigo ver aqui, não aparece visualizar a senha. Se aparecesse, eu conseguiria dizer para vocês que senha é. Aqui pode ser que de direito... Não. Aprova o concurso, entrar na Zoom... Nem sabia que eu tinha tanta senha assim. Professor, Oi. talvez se ele entrar no autoatendimento, ele consiga redefinir a senha. Consiga? Se ele entrar no autoatendimento, eu acho que ele consegue mudar a senha. Mudar para tentar ingressar no aula, na minha biblioteca. Tá. Eu vou perguntar também, aí vocês podem me mandar um WhatsApp aí amanhã, perguntando que eu vou me informar. E podem tentar também modificar a senha no autoatendimento. Bom, vamos lá então. Está compartilhando aí? Ainda está compartilhando. Tá. Bom, então aqui, minha biblioteca, então a gente vai tirar essa dúvida e vocês têm que conseguir acessar, porque é ótimo esse link ali, essa ferramenta. Bom, outras questões. Necessidade de estudo, pessoal. Vocês estão aqui para estudar. Não percam esta oportunidade. Não percam essa oportunidade, pessoal.
Não fiquem com a ideia, eu vou sair da faculdade, aí para passar no exame de ordem eu faço um cursinho. É perda de tempo, é dinheiro gasto sem necessidade. É só vocês terem uma disciplina, se disciplinar. Eu vou estudar, começar com 30 minutos por dia e chegar a 1 hora. Quem estudar 1 hora por dia, além das tarefas da faculdade, vai passar tranquilamente na ordem. E vai ter uma boa base para um concurso público. Então, não desperdicem essa chance. Vocês estão aqui, façam esse esforço, peguem o hábito do estudo, resolvam questões da OAB e de concursos, né? E resolver questões não é lá marcar e evitar, tá errado, não. Marquem e depois se está errado, ou se estiver certo, não interessa, vão em todas as assertivas e identifiquem por que a assertiva A está errada, por que a B está certa. Ninguém vai ler o livro do professor João Alexandre, que está disponível gratuitamente na PERS, sobre teoria das perdas, e tem 610 páginas. Ninguém vai ler da página 1 à página 609. Ninguém faz isso. Eu não faço isso. A gente lê o que a gente precisa e é muito maçante. Então, a resolução de questões é a melhor forma que tem para estudar, né? Baixem questões, imprimam, botem no computador, como cada um gostar mais. Mas tem que saber por que a assertiva A é certa, por que a B é errada. Se vocês fizerem isso todos os dias, estudarem 1 hora por dia, revisar as aulas que o professor passar para vocês e resolverem questões, estão muito bem encaminhados para passar no exame de ordem, que é o mínimo que você tem que fazer. Faça o exame de ordem. Em primeiro lugar, porque está muito difícil o exame de ordem. Me informaram, eu não fui acompanhar a estatística oficial, mas me informaram que nesse semestre, em virtude da pandemia, aulas remotas, adaptação, foi bem abaixo de 20% a aprovação. A média no Brasil era, no máximo, 40%. 30%, 20 e poucos por cento. Então, é um concurso público fazer a OAB hoje em dia. Mas é bem possível de passar sem fazer cursinho. Desde o primeiro dia de aula, estudando 1 hora por dia. Mas eu trabalho. Eu também, né? Sempre trabalhei. Então, sei lá, meia hora de manhã, 6 da manhã, meia hora, meia-noite, tem que achar um jeito. Ou vocês não estão no caminho correto para o objetivo de vocês. Eu sempre digo uma frase: imagine a frustração daqui a 5 anos, para quem ingressou agora, chegar lá no final dos 5 anos e não usar a faculdade para nada. Nem para advogar, nem para concurso público. Aí o indivíduo lá era uma profissão qualquer, não estou falando de indignidade, estou falando que qualquer profissão é digna, mas se tu está fazendo uma faculdade, tu quer mudar de vida. E aí tu vai fazer 5 anos e vai continuar na mesma. Então, e o mercado é competitivo, o mercado elimina só quem estuda muito. E estudar não é fácil. Principalmente no caso de vocês, que tem que estudar tudo, eu ainda posso filtrar um pouco já. Estudo mais as matérias que eu gosto. Mas vocês não, vocês têm que estudar todas. Então, eu sei que é difícil, tem que ser feito. Aproveitem esse tempo, não percam. Senão, infelizmente, a faculdade não vai servir muito. Continuando aqui. Conhecimento científico, pessoal. Bom, vocês como alunos do direito, vocês têm que prestar atenção no conhecimento científico. Você tem que pensar, pessoal. Se largar alguma coisa no WhatsApp, largar alguma coisa no Facebook, será que é verdade aquilo? Vocês têm que fazer esse filtro. Vocês são alunos de direito, têm que pensar, raciocinar. Então, a gente está com essa Covid aí, é fake news para tudo que é lado. Uns acusam o Bolsonaro, outros defendem o Bolsonaro. Uns acusam o Eduardo Leite, outros defendem o Eduardo Leite. Uns querem cloroquina, outros não querem. Tem que pegar o conhecimento científico. Não dá para ficar com fakezinha. Vocês não podem, vocês não têm o direito de ser estudantes, de ser profissionais, de ser acadêmicos de rede social.
É a pior coisa que inventaram a rede social. É bom para nos comunicar, o WhatsApp é ótimo, só para isso. Olhem os grupos para vocês. Nós temos grupos aí ligados a nós. Olha o que sai. Quase nada que interesse a respeito do conhecimento científico e jurídico. Isso termina com vocês. Termina que vocês não vão estudar, vocês vão ficar brigando por coisa que é mentira. A maioria do que sai na internet é mentira. Então, consultem bem as fontes, tenham conhecimento científico. A ivermectina é bom para a Covid ou não é? A Anvisa, que é o órgão que pesquisa e libera a vacina, disse que não tem tratamento precoce para a Covid. Bom, eu vou ficar com a Anvisa, que a Anvisa é um órgão científico. Então, prestem muita atenção nisso, cuidem. Vocês não podem cair nessa onda. Fake news é a torta e direito. Eu vou mostrar duas para vocês que eu peguei em grupos de WhatsApp. Olha aqui, ó. Acho que vocês estão vendo a imagem aí. Bom, como existe uma campanha contra o STF, veio um card assim: o STF é o único no mundo que entende de medicina, economia, vacina, eleições, etc. Bom, claro, né, que isso aqui veio porque o STF determinou que a vacina é obrigatória, né? E então o indivíduo que é contrário a isso escreveu que não quer saber, não gosta, né, da atividade do STF, diz que o STF é o único no mundo que entende de medicina, economia, vacina e eleições. Só não entende de justiça. Aí eu pergunto para vocês, o cara que fez esse card, será que é um pós-doutor em direito? Ele entende de justiça para escrever isso? Certamente não é, pessoal. É uma pessoa comum, que tem o senso comum, que não sabe o que é direito, que não sabe a necessidade de diferenciar direito e moral, que não interessa o que eu penso, não interessa se eu penso que a vacina tem que ser obrigatória ou não tem que ser obrigatória, interessa é o que a Constituição diz. E aí as pessoas acabam comprando esses cards. Então, não caem nessas coisas, pessoal. Quando vocês forem falar, se fundamentem, pesquisem. Eu não falo que eu não sei. Eu me fundamento em pesquisas científicas para falar. Então, eu estudo direito há mais de 30 anos. Quando eu falo como se deve ser um bom combate à criminalidade, eu falo porque eu sei, eu falo porque eu estudo isso, tenho um grupo de pesquisa sobre isso, eu tenho locais que eu já visitei que conseguiram vencer ou diminuir muito bem a criminalidade, tenho outros exemplos no mundo que eu vejo na TV, vejo em vídeos, vejo em artigos científicos. Então, eu falo porque eu entendo, porque eu sei. Eu jamais ia dizer que eu preciso de um Estado social para combater a criminalidade se eu não soubesse. Eu falo que a gente precisa de um Estado social para combater a criminalidade, porque é comprovado cientificamente. Então, vocês têm que superar o senso comum. Outro exemplo, foi grande polêmica, tal de prisão em segunda instância. O STF autorizou, depois desautorizou, tinha o Lula no meio, não sei o que mais. Não interessa se tinha o Lula, se tinha o Bolsonaro, se tinha eu ou vocês no meio. Interessa que a Constituição dizia com todas as letras, não pode prender em segunda instância. Eu gostaria que prendesse, mas não é isso que a Constituição diz. Então, eu sou um ator do direito. Eu não vou colocar o que eu penso, né? Se eu estudo há 30 anos, entendo que a gente tem que seguir a lei. A lei que é o melhor para todos. Se nós deixarmos um tribunal abrir a porteira 1 milímetro, amanhã passa para 2, depois para 3, depois para 10 milímetros. E aí os nossos direitos se foram água abaixo. Então, tenham esse senso, pensem, reflitam. O mundo hoje é das fake news. E vocês são estudantes de direitos. Vocês são as pessoas que têm que combater isso e têm que entender como isso funciona para não cair nessa vala comum. Um outro exemplo, também que é muito questionado no Brasil, é esse aqui. O racismo começa nas reportagens idiotas. Em primeiro lugar, o cara já é mal educado em chamar a reportagem de idiota. Pode dizer que ele não concorda, que é ruim, por isso, por aquilo.
Exemplo de uma reportagem que ele julga idiota, quem fez isso aqui. Negro aprovado para medicina. Deve ter saído isso aqui em algum jornal, se é que saiu, né? E daí, por acaso, o cérebro tem cor? Basta estudar. Esse indivíduo que escreveu isso, ele não entende o processo que o Brasil viveu, ele não é capaz de entrar no Google e colocar lá estatísticas sobre estudo, por exemplo, sobre emprego, por exemplo, no Brasil. Todas as estatísticas dão conta que os negros estão em desvantagem. A média de estudos dos brancos pobres é X, a dos negros é 2 ou 3 anos abaixo. A média salarial é a mesma coisa. O ensino superior nem se fala, pessoal. Quantos médicos negros existem? Dá para contar nos dedos. Quantos oficiais das Forças Armadas? Quantos policiais civis, delegados, promotores, juízes? Dá para contar nos dedos. Se a população brasileira é mais de 50% constituída por negros, por que temos tão poucos negros? Então, o cara que escreveu aquilo ali, ele que é idiota, na realidade, né? Querendo dizer que todos são iguais. Nós não somos iguais pela questão das oportunidades, pela questão do nosso processo cultural de formação do país. Não somos iguais por isso. Como ser humano, nós somos iguais. Temos a mesma capacidade de aprender, mas não tivemos as mesmas oportunidades. Então, esse é o meu recado aí. Fiquem com essa ideia do senso crítico. Nós precisamos ter o senso crítico na nossa cabeça. Precisamos fazer, separar, né, as coisas e não entrar em debate sem fundamentação científica. Eu acredito no que os cientistas pesquisam, porque eu também pesquiso. E é assim que deve ser, né? Não adianta eu querer argumentar, e nós teremos uma aula em Introdução ao Estudo do Direito para quem fizer sobre isso, argumentar algo dizendo que depois da noite vem o dia. Isso não é científico, até uma criança de 2 anos sabe que depois da noite vem o dia. Isso não é científico, não me soma em nada. Isso é um aprendizado comum, senso comum. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Eu pergunto aí para você se o pessoal do primeiro semestre já retornou para a aula. Já. Já terminou lá, Tamara? Terminamos. Tá. Já faz uns 15 minutos. Tá bem. Vocês do primeiro semestre têm alguma dúvida ali sobre ambiente aula, sobre os links que eu postei? Eu não consegui pegar bem, porque quando eu cheguei aqui já estava no slide 7. Daí eu não sei se passou alguma coisa antes. Tá, ok. Eu só vou mostrar para vocês, então, para vocês poderem acessar na aula que vem, o link da aula, porque esses slides amanhã eu vou trabalhar com vocês, certamente vocês estarão na aula amanhã, porque a Introdução ao Estudo do Direito, todos vocês estarão. Daí eu vou repetir esse material. Tá bom. Eu só vou mostrar aqui, então, o ambiente aula rapidinho, só os links ali. Tá. Tá, vocês estão vendo a tela? Sim. Tá. Aqui nessa parte, bloco 1, introdutório, tem um plano de aprendizagem, é o que nós vamos estudar, bibliografia, datas das avaliações. Tem uma sala de apresentação, ninguém quis se apresentar, gostaria que você se apresentasse, mas ok. Aqui tem um livro, mas eu acho que é em espanhol, Cartas a um Estudante, mas dá para começar a aprender espanhol, é bem fácil a leitura, então dicas para um estudante. Aqui no bloco 2, aulas semipresenciais, são aulas que vocês têm que, são atividades que vocês têm que realizar, que servem como presença. Então, a primeira aula semipresencial já vence aqui, ó, dia 20 de março, então você tem que entrar e ver o que tem que fazer. Um aluno aqui já fez, me parece que é a Brenda, que é assistir um vídeo e fazer um breve resumo. Depois, 24D4, nessas datas, fecha e não abre mais. Quem não fez, não faz mais. 20 de março, a segunda, 24D4, e aí isso conta como carga horária, como presença.
Esse bloco 3 que eu queria mostrar, que é o bloco de material permanente. Diferentemente do semestre passado, eu tenho aqui um link para a sala de aula, essa que nós estamos agora, que vai ser um para todo o semestre. Então, não vou colocar mais aqui, ó, aula dia 1º de março, aula 1, dia 1º de março de 2021, tá? 2021. Aí eu botei aqui o link, vocês clicaram aqui e acessam a aula. Não vai ter mais isso. A aula sempre vai estar sempre aqui, ó, esse mesmo link aqui. Não vou abrir mais aula, é só essa. Então, venham direto aqui sempre. E aqui tem um material base, que tem o conteúdo da aula de hoje já está aí, que a gente vai retomar essa aula na aula que vem, que não vamos conseguir hoje. E isso aqui é um Google Site, é uma ferramenta do Google, que cada vez que eu for trabalhar nela, complementar os conteúdos para vocês, atualiza para mim e atualiza para vocês. Então, hoje lá tem 5 ou 6 folhas. Segunda que vem vai ter mais 5 ou 6, já vai ter 12. Então, não adianta, eu aconselho, bom, cada um, pode imprimir se quiser, mas a semana que vem vai ter mais conteúdo nesse mesmo link aqui. Ele sempre vai se atualizando automaticamente. E aqui, daí, a aula que vem eu vou escrever. Eu vou abrir aqui um link, ó, aqui. Aula 2, dia 8 de março de 2021. Vou colocar lá algum PPT, provavelmente, que eu queira dar aula. Eu quero usar para dar aula para vocês. Vou colocar esse TDE aqui, que eu já vou explicar de novo o que é. E vou colocar uma sala de interação, que é para vocês tirarem dúvidas durante a semana sobre a mesma aula, na aula do dia. Só isso que eu vou colocar. Então, eu abrirei aqui, aula 2, dia tal, dia 8 de março de 2020. Vou colocar o TDE, a sala de interação e o PPT, que são os slides. O link da aula vai estar lá no material permanente. O link do conteúdo vai estar aqui no material permanente. O TDE para os novos, vocês têm essa primeira parte da aula, que a gente já vai encerrar em seguida, e vai ficar uma tarefa. Hoje já tem uma tarefa aqui, como nós não conseguimos avançar na aula, vocês podem ler o material e fazer. Aí, na semana que vem, eu dou um feedback para vocês sobre a resposta adequada. Então, eu não vou corrigir um a um, eu vou dar uma resposta coletiva, ou por escrito, ou verbal, durante a aula. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Eu fiquei com dúvida ali nas atividades. Ali a primeira... Isso, ali a primeira é para entregar dia 20. É até o dia 20 ou no dia 20? Até o dia 20. Todas estão abertas desde hoje. Já pode fazendo, então? Pode fazer todas. Tá. Tá bom, obrigada. Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, eu costumo dar uma aula quando não tem participação de no máximo 1 hora. Eu não vou ficar aqui falando sozinho. Então, a nossa aula vai ser das 7 às 8, 10 para as 8. Se vocês participarem, a gente vai até 8h30, 15 para as 9, não tem problema nenhum. Se não participarem, aí vai ser... Porque ela anda muito rápido. Então, não percam o medo. É a oportunidade para vocês, né, aprenderem, vencerem esse senso comum, terem um senso crítico. E vamos tentar trabalhar em conjunto também, alguma novidade para mim, isso, essa questão das competências. Eu peço para vocês que todos os inícios de aula me deem uma lembrada para gravar a aula, às vezes eu esqueço, e amanhã eu estarei postando este link desta gravação lá no ambiente aula, no mesmo dia da aula de hoje, para quem não conseguiu assistir, assista. Mas, repito, é um equívoco deixar aulas... aglomerar, enfim, deixar 2, 3 aulas para assistir depois conjuntamente, porque não vão conseguir, certo? Então, para encerrar a aula, se ninguém tem pergunta, eu vou pedir, já que no início não deu, até que nós temos novos aqui, eu quero conhecer vocês, eu gostaria que vocês tivessem aula com a câmera aberta, só a Stephanie é corajosa, que vocês dessem o seu nome, de onde são aqui, e o que vocês pretendem. E aí, quem quiser já pode ir saindo depois que se apresentar.
É um pedido que eu faço aí para vocês, porque eu preciso conhecer vocês. Vocês têm que vencer a inibição para interagir comigo. Se vocês não interagirem, vocês vão ter uma deficiência no aprendizado, pessoal. Não adianta eu ficar falando aqui, se vocês não tiverem dúvidas, não perguntarem, não derem opiniões. Quero dizer para vocês assim, a opinião de vocês para formar uma aula é muito valiosa. Ah, comigo aconteceu isso, isso e aquilo. Vamos conversar sobre isso. Talvez eu nem saiba a resposta, mas vou procurar saber e depois a gente retoma essa situação. Mas isso que vai nos fazer crescer, porque vocês têm que ser preparados, além do conhecimento técnico acadêmico, para essa questão do conhecimento crítico, do conhecimento científico, e separar principalmente os valores que vocês trazem de casa, trazem da rua, do seu trabalho, que são os valores morais do valor jurídico, do valor legal. Direito e moral não é a mesma coisa. E nunca vai ser, e não pode ser. Imagina se direito e moral fossem a mesma coisa, e eu vou encerrar com essa frase, vou pedir para vocês falarem um pouquinho. Imagina se direito e moral fosse igual. Quantas pessoas, talvez até alguém de vocês, se quiser falar, pode falar, foram ou são contra o casamento homoafetivo? Imagina, provavelmente alguém de vocês é contra que 2 homens casem, que 2 homens adotem uma criança. Isso é um valor moral, não é um valor legal. A lei não diz isso. A lei autoriza esse casamento, autoriza a adoção. A primeira adoção homoafetiva que aconteceu no Brasil foi em Bagé, há uns 5, 6, 8 anos, não recordo bem. 2 mulheres casaram, ou seja, tiveram uma união, né? E eles conseguiram judicialmente, porque ainda naquela época o STF não tinha interpretado a Constituição, conseguiram judicialmente a adoção, tiraram uma criança do abrigo. Pô, a criança estava no abrigo. As 2 mulheres, se são felizes, qual o problema delas terem a união? Mas moralmente, religiosos e outras pessoas que têm o senso comum, que acham que um homem e uma mulher é a única situação familiar que existe, jamais aceitariam isso. Né? Jamais aceitariam. 2 homens ou 2 mulheres em uma união, e principalmente adotando uma criança. Mas qual o problema disso? Se eles se completam, são felizes, e tenho absoluta certeza que vão ser ainda melhores pais do que algum casal aí que tem uma vida desregrada, que engravidou por acidente, homem e mulher, com as crianças que andam rolando por aí. Essas de tanta dificuldade para adotar, certamente têm um cuidado muito grande com essa criança, né? Mas eu tive um aluno que falou, e eu não critico, vocês têm um senso comum ainda, um aluno disse que preferia que a criança ficasse no abrigo do que fosse adotado por 2 mulheres, né? E eu não condeno isso, só que vocês têm que conseguir ultrapassar isso agora. Vocês são alunos de direito, vocês vão aprender o direito, não é lei, pessoal. O direito, amanhã é aula sobre isso. O direito não é só lei. O direito está interligado a muitas coisas. O direito serve para a sociedade. As relações sociais estão interligadas ao direito. Senão, para que lei, se não é para ser regulado pela sociedade? Um deputado, e aí eu vou encerrar, não acorda amanhã com uma ideia de criar uma lei. Não é assim que funciona um processo, né? O direito está ligado à sociedade. Então, eu preciso separar a moral do direito. O que eu penso, por exemplo, armamento. Eu sou contra porte e posse de arma para as pessoas. Tenho as minhas razões, tenho as minhas pesquisas, tenho as minhas estatísticas que demonstram isso. Então, tem gente que é a favor. Então, eu preciso de uma lei. Para quem o judiciário, ou para quem o presidente, ou para quem o Congresso vai formar uma decisão judicial, uma lei? Para quem é a favor ou para quem é contra o armamento? Então, por isso que tem que estar longe o aspecto moral de uma lei, de uma decisão jurídica. Tem que ser eminentemente baseado na lei, porque não tem como o juiz ou o Congresso fazer uma lei para umas pessoas e não fazer para outras. Então, tem que ser legal. Uma Constituição Federal, nós temos um grande autor italiano, Ferraioli, o nome dele, tem 80 e tantos anos, ele escreve que uma Constituição de um país, ela não é boa porque ela atende a maioria das pessoas.
ela é legítima porque ela atende a todas as pessoas. Então, o nosso presidente da República, ele tem que defender aquelas ideias que ele usou para se eleger. É legítimo, ele é a favor do porte de arma para todo mundo. É legítimo, ele defendeu isso, votaram nele por isso. Mas ele também tem que defender as pessoas que são contra. Por exemplo, eu que sou desfavorável ao porte de arma generalizado, ele tem que emitir legislações rastreando munição. Tem que ter um número na munição e para quem foi vendida essa munição. Isso ele desfez há poucos dias. Né? Então, tem que... os nossos governantes, o nosso judiciário, o nosso parlamento tem que ser para todos. A Constituição é legítima para atender todos. Vocês vão aprender um nome chamado de grupos vulneráveis ou minorias. Isso é um negócio muito sério. E a Constituição tem que estar presente nisso. Mas isso aí, nós estudaremos durante o semestre e a partir de amanhã, principalmente. Eu peço para vocês agora se apresentarem, dizerem o nome, mesmo os que não são calouros, para nós nos vermos um pouquinho, né? E depois, quem quiser ir saindo, pode ir saindo, quem se apresentar. E aí a gente se encontra na segunda que vem com aquele link, o mesmo link aqui. E aí, quem for saindo, deixa aqui as minhas boas-vindas, tenhamos um bom semestre, de muita aprendizagem. Nós estamos aqui para aprender. E eu digo para vocês que aprender é algo mais prazeroso que eu já vi na minha vida. Quando tu aprende alguma coisa, entende por quê e não decora, é um prazer que vocês não têm ideia. Isso às vezes acontece comigo, estou lá no quadro colocando uma coisa que eu sei, que eu decorei, e aí cai a ficha. Pô, mas isso é por aquilo. É um prazer incomensurável. Então, o conhecimento é a principal fonte, né, que nós temos aí como ser humano. Não vou me estender mais, então, peço para vocês aí, para quem não me conhece, eu sou João Alexandre Bittencourt, eu moro aqui em Cachoeira do Sul, num sítio, atualmente, há alguns anos. Eu tenho um probleminha da internet lá, que é via rádio, então, nesse momento, eu estou no escritório de advocacia, porque lá, às vezes, não funciona. Me prometeram para que a 30 dias vai estar via cabo lá, e eu vou dar aula da minha casa. Tenho 2 filhos, sou casado, sou graduado em Direito, sou especialista em Educação para os Direitos Humanos, mestre em Integração Latino-Americana, e estou fazendo doutorado em Direito na Argentina. Pretendo até o final desse ano, início do ano que vem, estar concluído o doutorado. Aproveitei a pandemia para fazer diversos cursos. No ano passado eu fiz uns 10 cursos, mais ou menos, durante o período que eu estava em casa. Né? Fui funcionário público por 30 anos, sou privilegiado, e acho que tem que mudar isso, não concordo, para as gerações futuras. Para quem ingressar no serviço público, eu sou aposentado com apenas 48 anos de idade, recebendo integralmente um salário razoável, e isso não é justo para todo mundo. Foi assim, a lei autorizou assim, mas essa lei aos poucos tem que ir modificando. Nós temos 32 anos de Constituição e ela tem que ir igualando as pessoas. Não tem porque alguns terem um privilégio e outros não. Acredito que o nosso salário de funcionário público teria que ter sido reduzido na pandemia, o STF não autorizou, o governo tentou, o Bolsonaro tentou, o STF disse que é inconstitucional, né? Mas eu acho que deveria ter sido, sim, reduzido, sei lá, 10%, 20%. Em Portugal foi. Acho que todo mundo tinha que dar sua contribuição. Eu sou muito privilegiado e eu usei a lei, e eu tinha objetivos, que era me aposentar com 48 anos e me aprimorar ainda mais na docência, então surgiu isso para mim. Mas acho que tem que ir modificando aos poucos, isso não é correto. Bom, então estou apresentado, vamos lá para Tamara. Fala um pouquinho da tua vida, Tamara. Tem que abrir o microfone, isso. Tá, tentando aqui. Tá, meu nome é Tamara Lopes Rodrigues, tenho 19 anos. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Tenho 19 anos. Meu primeiro semestre é esse direito na UBRA. Eu pretendo ser delegada da Polícia Civil. O que mais que posso falar? Moro em Cachoeira. Sou meio envergonhada. Moro em Cachoeira, sou meio envergonhada, mas também falo bastante. Sim.
É normal, assim, tu está entrando agora, aprendendo, né, se relacionando com esse grupo agora, é normal a gente sentir um friozinho na barriga, e vou dizer para vocês que o friozinho na barriga é a melhor coisa do mundo, porque obriga a gente a pensar, a estudar, né? Eu já tive muito friozinho na barriga para dar aula, quando eu fui lá para a Argentina fazer doutorado, já tive friozinho na barriga, e isso obriga a gente a prestar mais atenção a estudar. Então, isso faz parte. Não é ruim ter friozinho na barriga, tá lá. Tá? Não pode colar as placas, obviamente. Né? Ok? Pode deixar. Então, vamos ali a Stefane, deixa eu falar um pouquinho. Oi, boa noite a todos. Então, meu nome é Stephanie, eu estou no 3º semestre de Direito. Era um curso que eu já queria fazer há muito tempo, mas, assim, as coisas não acontecem como a gente quer. Então, assim, fui para um tecnólogo de gestão pública, fui para pedagogia ali na UBRA, embora eu tenha gostado, não era aquilo que realmente brilhava o olho, né? Então, assim, consegui migrar para o direito, estou achando incrível. Acredito que alguns objetivos ainda estão sendo definidos profissionalmente, mas o curso é bem interessante para essa questão, porque te dá uma visão de todas as opções que a gente tem, e que às vezes, assim, não é só alguma coisa, só concurso público. Então, assim, quando eu estava falando no início da aula com o professor, que brilha o olho para o direito internacional bastante, assim, em função de algumas outras paixões, mas não sei, né, a gente está aberto para aprender e conhecer e ver muitas outras coisas. E eu acredito que seja isso, moro em Cachoeira, e isso. A sociedade está passando por transformações, Stephanie, e uma hora dessas a gente vai falar sobre concursos públicos. Tem muitas modificações aí, vocês têm que começar a repensar. Quem vem só para concurso público é possível, ainda é possível, mas tem muitas coisas aí que a gente vai conversar aí com o tempo. Com certeza. Dizer para a Stephanie, então, que tu trocou de curso e brilha o teu olho, que bom, porque eu não estou aqui menosprezando nem em outra faculdade, mas eu duvido que tenha uma faculdade que aprenda tanto, que seja tão interessante quanto a jurídica, porque nós não estudamos lei. Se vocês fossem estudar lei, se eu fosse estudar lei, a gente faria um cursinho técnico ali de 2 anos e aprenderia o Código Penal, o Código Civil. O direito é muito mais que isso, muito mais. O direito é a vida. O direito está ligado à pessoa, à sociedade, ao Estado. Então, é muito mais do que apenas uma lei. É isso que a gente vai estudar nessas cadeiras de hoje e de amanhã. Né? Depois, vocês terão cadeiras técnicas, claro. Né? Ok, então, a Thalia, né? Thalia. Eu tenho 18 anos, estou no 1º semestre e moro em Novo Cabrais. Né? Mora em Novo Cabrais também. Isso. Tu mora aí pertinho, Thalia. E eu moro ali pertinho da tenda do Naldo ali. Eu moro um pouco mais para cá. Eu quero ser juíza. Isso aí. Não sei por que o meu... Pode falar um pouquinho de novo aí, Thalia, por favor. Quer ser juíza? Quero. Não está funcionando o meu áudio aqui, tá. É só querer, viu? A gente dizer uma coisa para vocês. Nós somos o que nós queremos ser. Demanda muito esforço, mas nós somos o que nós queremos ser. Então, é só tu focar nesse objetivo aí que é possível. Brenda, quer falar um pouquinho? Já é veterana, Brenda? Bom, eu estou no 3º semestre. Era o meu sonho desde os 8 anos cursar Direito. E eu estou me apaixonando cada vez mais nas cadeiras que eu estou fazendo. Eu pretendo seguir concursos, né? Minha meta é ser defensora pública. E é isso. Tá, ok. Obrigado. A Brenda também é corajosa, né? Muitos já saíram da sala para não falar, né? Mas tudo bem. Mas o operador do direito não pode ter medo, não precisa ser. Eu não sou um bom orador, né? Tem gente que tem o dom da oratória,
Mas a gente não precisa ter o dom da oratória, é só enfrentar e falar um pouquinho, tá bom. Elisandra, deu uma claridade aqui no nome, mas Elisandra. Isso, Elisandra, vocês estão me ouvindo? Sim. Meu nome é Elisandra, né? Eu estou partindo para minha segunda graduação. Eu já sou formada em gestão pública, já faz alguns anos, e me apaixonei pelo direito. Faz 3 anos que eu trabalho no escritório de advocacia, no Zarur Mariano, na parte financeira e administrativa. E me identifiquei, assim, e a gente vai tratando os processos na parte administrativa e financeira e vai com aquela sede do conhecimento. Então, esse ano comecei. Moro em Cachoeira também. Sim. Tá bem, obrigado, Elisandra. Vai, já que tu trabalha lá, vai te adaptar com muita tranquilidade. Já tem uma ideia, uma noção. Sim. Luísa Schuch, da Cunha. Oi, eu tenho 19 anos, estou no primeiro semestre, acabei de me formar no ensino médio e eu pretendo seguir perícia para o concurso público, né? Ou, não sei, ainda estou pensando, mas eu gosto muito da área criminologia, criminalística, essas coisas assim. Ok. Daqui a um tempo, Luísa, depois de um ano, por aí, tendo vaga, tu pode ingressar no meu grupo de pesquisa em criminologia, né? Depois de um certo tempo, de certo conhecimento, né? Eu pesquiso o fenômeno criminal, enfim, essas situações políticas criminais, com os alunos. Ok, Luísa Fischer. Ligou meu som? Estamos te ouvindo. Eu sou a Luísa, estou no 3º semestre de Direito. Eu faço estágio no Fórum, na primeira vara criminal. Eu adorei fazer estágio lá e eu descobri que eu gosto muito da parte criminal, é a minha parte favorita do direito. Daí eu quero ver, né? Porque eu amo demais, eu adoro ver essas coisas de crime. Não que eu goste de crime, mas, tipo, eu adoro ver essas coisas relacionadas a crime, tipo, por que as pessoas matam as outras, sabe? Fico muito curiosa com isso. Aí eu fico vendo os processos lá e eu vejo que eu tô cada vez mais apaixonada pelo crime, né? É o que eu mais gosto. Eu te diria que tu tem um problema, né? Porque se for ter concurso para a área, ok. Se for advogar, é uma das carreiras da advocacia mais difíceis na questão financeira, né? Sim. Mas eu gosto também dessas coisas de perícia, mas acho que a perícia não pega o direito, né? O curso de direito. Pega? Ai, graças a Deus. Daí eu comecei a gostar bastante. Achei muito interessante. Uma boa situação para advogado criminalista é aquele advogado que trabalha na área financeira aí, tem tal de compliance agora. Até andei dando uma explorada nisso, mas eu não quero mais para mim, já estou adiantado, então é coisa para vocês. O tal de compliance é um negócio que dá dinheiro, é da área criminal, é formar contratos anticorrupção, né? Isso aí você pode se especializar na área criminal e vender para as empresas uma segurança, elas pagam muito por isso, uma segurança de que se a empresa quebrar, o sócio quebrar, os acionistas não vão ser prejudicados, ou o sócio gerente não será condenado. Isso é a área do compliance, é algo moderno, que é um bom nicho para se estudar, né? Interessante. Ok. Tainara. Oi, dá para ouvir? Sim. Bom, meu nome é Tainara, eu tenho 18 anos, moro aqui na cidade de Cachoeira. Eu, desde pequena, eu acho, é o meu sonho de fazer direito, pretendo ser promotora. É meu primeiro semestre, acabei de me formar no ensino médio, estava no Borges, fazia técnico de administração, e eu acho que vou gostar muito do curso de Direito da UBRA, já que era um sonho meu fazer Direito. Ok, Tainara. Como eu já disse, falar a partir para todos.
É um concurso difícil, mas é possível. Só que tu tem que ter uma disciplina desde agora. Desde agora. Não perca um dia de oportunidade, né? Como disse um advogado que veio em Cachoeira do Sul palestrar, quando o tempo presencial ainda, os advogados, e aí vale para concurseiro, para outros cargos aí, são aqueles que ficam ao lado. O que ele quis dizer com isso? E a maior verdade que eu ouvi na minha vida. O estudante, o advogado e outros operadores da área jurídica são aqueles que a família está ali olhando TV, está olhando celular, está não sei o quê, e ele está lá nos livros, está lá no blog, está lá no YouTube estudando. E é essa a nossa vida. Ah, não dá para namorar, não dá para ir numa festa? Dá, mas certamente com muita parcimônia. Muda quem quer evoluir, ser juiz, promotor, um grande advogado, precisa modificar um pouquinho a vida. Dá para se divertir, mas tem que ter limitação. Tem que ter disciplina nos estudos. Senão, vai estudar e vai bater na porta, né? Felipe. Oi, tá me ouvindo? Sim. Eu sou o Felipe, tenho 19 anos. Eu fiz um semestre de engenharia na UFSM de Santa Maria e não me adaptei. No ensino médio eu sempre quis fazer direito, só que surgiu a oportunidade em Santa Maria e eu tentei fazer. Só que como a pandemia chegou, eu tive que encerrar as atividades lá, acabei vindo para ficar com a minha família, acabei trancando o curso lá e optei por fazer direito na UBRA, que era um sonho antigo meu. E agora entrei nessa nova caminhada aí para ver qual vai dar. Ok, seja bem-vindo aí, Felipe. Vamos tentar construir alguma coisa aí no futuro. Eu não consigo ver ninguém mais na minha tela aqui, mas tem mais pessoas. Quem não falou ainda pode, por favor, se aparecer aí. Alguém abriu aí? Luan, fala, Luan. Tudo bom? Olá, professor, tudo bom? Tudo bem. Meu nome é Luan Fortes, eu estou no 7º semestre e a pretensão é agência da Polícia Federal, né? Então, questão de estudo, tempo praticamente integral de trabalho, que tira da aula, depois é uma hora para revisar conteúdo. Então, isso aí. O Luan é um cara que é esforçado, viu, pessoal? O Luan foi no Congresso Internacional de Torres, obviamente lá em Torres de moto, tá? Então, não é algo muito confortável, uma viagem. Ele foi lá para participar. Atualmente, nós temos congressos virtuais, né? Em outras oportunidades, antes da pandemia, nós viajávamos, montávamos excursões e íamos, fomos a Torres, fomos no Uruguai, e outros lugares. Fomos visitar o STF em Brasília, o STJ, Tribunal Militar, OAB Federal, etc. Atualmente, é claro que está tudo impossibilitado, mas uma vantagem que tem, se é que se pode falar vantagem, né, na pandemia, mas algo novo que surgiu, a possibilidade de seminários virtuais. Então, eu assisto, assim, agora está começando de novo, mas no ano passado eu assisti quase todos os dias, assisti alguma palestra. Tem palestra para tudo, só prestar atenção nas redes sociais, prestar atenção na internet que abre palestra, né? Eu assisto palestra em toda a América Latina, em Portugal, na Espanha, jamais iria assistir uma palestra dessas. E agora tudo isso está disponível, né? Então é interessante. Quem mais não falou que tem interesse? Nós temos 16 pessoas na sala. Ninguém mais? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Ana Luísa Gonçalves Marino, tá? Isso. Eu tenho 19 anos, estou no 2º semestre de Direito. Eu iniciei Engenharia de Transporte e Logística, bem parecido. E aí mudei, porque eu não gostei. Eu tenho interesse de me formar em Direito e fazer Psicologia depois. Isso aí, uma boa conjunção de faculdades. Eu gosto muito das duas áreas.
Tá ok, Ana, obrigado. Mais alguém tem desejo de falar que está na sala? Porque eu não consigo ver, agora a minha tela completou aqui. Ninguém mais? Então tá ok, pessoal. Então eu quero desejar a vocês aí uma boa semana, que vocês se cuidem, né? Nosso momento é dramático aí por causa da doença, né? A gente está vendo relatos aí no WhatsApp ali do próprio curso de Direito de alunos que foram para ser atendidos e não foram atendidos, ainda bem que não era muito grave. Então vamos nos cuidar, o momento é bem delicado, vamos nos cuidar para não termos que ir à procura de hospital ou perder um ente querido, né? Então todo cuidado é pouco aí. Vamos enfrentar, esperar que passe isso. Esse semestre a gente leva assim, então, no EAD, mas dá para fazer um bom trabalho, só preciso que vocês participem mais nas próximas aulas, aí que nós entraremos no conteúdo efetivamente. Então, se ninguém mais tem nenhuma pergunta, se tem, está aberta a palavra, né, eu já me despeço, deixo boa noite. Professor. Oi, pode falar. Essa atividade do TDE é para entregar até o dia 8, no caso? Isso, até o dia 8. Tá, obrigado. Tá. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer. No caso, ali nos horários de aula, tá dizendo que a aula seria até as 10. Depois dessa, tem mais alguma ou hoje acabou por aqui? Não, a nossa aula, ela é um primeiro período, no modelo EAD, remoto. Primeiro período, uma aula pelo professor, e um segundo período, que é o TDE, que é para vocês fazerem sozinhos, né? Se fosse presencial, seria das 7 às 8h30 com o professor, e de 15 para as 9 horas até as 10, esse TDE seria feito em aula, e aí depois corrigido pelo professor. Nesse modelo remoto, a gente dá uma primeira aula, e depois faz em casa o TDE. Por que não é das 7 às 8h30? Hoje até passou, 20h49, ó. Mas essa não é a regra. Nossa regra, se os alunos não participam, é 50 minutos, 1 hora. Por quê? Porque 1 hora, 40 minutos de aula EAD equivale a 2, 3 horas de sala de aula, porque sala de aula tem maior interação. A gente pergunta para o aluno, se ele não quer, se os alunos não querem falar, a gente pergunta, o aluno é instigado a responder, a gente faz uma brincadeira, conversa com alguém. Então, 40 minutos, o professor falando no EAD é muito tempo, pessoal. A gente pegou esse know-how, essa técnica, porque a gente viu o que eu dou em 40 minutos é o que eu dou em 3 horas na sala de aula. Então, por isso que a nossa aula nunca vai ser 2 horas como hoje. Hoje era a aula inicial, tinha muitos avisos, né, nos conhecermos, mas a nossa aula normalmente vai ser das 7 às 8, a não ser que vocês participem bastante, aí a gente vai mais. Senão, 8 horas a gente está encerrando, e aí vocês passam o TDE, e a gente corrige na semana seguinte, ou eu coloco a resposta por escrito durante a semana. Certo? Nenhuma pergunta? Certo. Não. Então, boa noite, boa semana para vocês. Quem tem aula amanhã comigo, a gente se encontra de novo. E aí os alunos que assistiram lá a aula inaugural, eu vou passar aqueles slides amanhã de novo. Certo? Um abraço para todos aí, então. Boa noite. Tchau. Qualquer dúvida, podem me consultar. Boa noite. Qualquer dúvida, podem me consultar pelo WhatsApp. Acho que eu não passei para vocês, mas daí eu passo. Pode usar o WhatsApp, Facebook. Eu não entro muito no Facebook, mas eu recebo mensagem. E aqui na sala de interação, nos e-mails, né? O meu WhatsApp também está à disposição. Certo? Semana que vem eu boto ele aqui para vocês. Um abraço, então.